Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo, Dr. Sidney, CS Instituto Biomédico Esteta. Estou aqui hoje de novo, para falar da nossa quinta queda facial, que é a queda de ponta de nariz, certo? O envelhecimento, a gente sabe que estamos falando aí sobre as quedas da face. Este é o 6º vídeo da jornada da harmonização facial. Vamos falar sobre as 10 quedas da face, de modo isoladamente, e falar sobre os tratamentos adequados para cada queda da face, cada região de queda, certo, gente? E agora vamos falar sobre os 4 tratamentos que envolvem na queda de ponta nasal. Sabemos que com o envelhecimento, ocorre um relaxamento, da musculatura, dependendo de alguns músculos relaxam, eles ficam mais finos, e outras regiões eles ficam mais fortes, E a região nasal, geralmente é uma região que os músculos ficam mais fortes, Também os músculos de queixo, tá, gente? Os músculos de lateral do mento, que é o platisma, tá? Eles também ficam mais fortes, tá, gente? Como nós falamos na aula anterior, Na aula anterior nós falamos lá sobre o jaws, que é a disfunção muscular do jaws, que o músculo fica hipertrófico, aumenta os tônus dele. E no nariz também ocorre isso, gente, porque isso é uma associação, nossa face é incrível, Todos os músculos se interrelacionam, tá, gente? Se você tem um desvio de septo, pode ser que seu músculo sofra uma compensação muscular no outro lado para compensar esse desvio, entende? Por exemplo, Então, gente, a gente sabe que se tiver uma hipertrofia do músculo, que é esse aqui, ó, o depressor da ponta da asa nasal, ele vai, quando você fizer o sorriso, essa ponta nasal, ela vai, essa ponta nasal, ela vai descer, tá, gente? Vai descer a ponta nasal, quando fizer o sorriso, certo? Elevar seu sorriso, ok? Então, isso é uma disfunção muscular. Você vai identificar no paciente, você paciente, quando se olhar no espelho, faça um sorriso e vê se a ponta do nariz ela desce ou não. Isso é uma disfunção, certo? Que a gente pode estar identificando na avaliação, tá? Outras disfunções, como uma região mais elevada que a outra, deprimida, lateral do nariz mais elevado que o outro não. Isso aqui geralmente está relacionado ao quê? A músculos, tá, gente? A musculatura dessa região, tá, gente? Muito difícil que seja uma disfunção de tecido, tá, gente? Tanto que a gente consegue ver que sempre um lado da face, geralmente, é maior que a outra lateral da face, tá, ok, gente? Por quê? Porque nem sempre é 100% proporcional, tá? Apesar de a gente buscar também que a proporção da face, buscar atender a necessidade do paciente, tentar colocar as proporções da face, que a harmonização da face facial é melhorar as proporções da face, a gente nunca consegue 100%, tá, gente? A gente melhora essa harmonia da face, ok? De acordo com cada paciente, deixando ele natural do jeito que ele é, tá bom? Não transformando ele completamente. Tá? Então, já falei sobre uma primeira disfunção que nós temos aí de depressão da ponta nasal. Tá? Isso é uma queda de depressão da ponta nasal. Então, gente, primeiro tratamento de escolha, se é uma disfunção muscular, é toxina botulínica. Então, primeiro tratamento de escolha, começamos com toxina botulínica em regiões que tiver hipertrofia. O músculo tem uma depressão de ponta nasal. Esse músculo depressor da ponta nasal, possivelmente, ele está hipertrófico. Então, você vai trabalhar pontos de toxina botulínica em nasal no músculo, certo? Para relaxar ele e o músculo e o nariz não baixar quando fizer o sorriso, tá, gente? E dar uma discreta elevação na ponta do nariz com o relaxamento desse músculo. Também, asas nasais são músculos dilatadores da asa nasal. Pacientes que têm a asa nasal muito dilatada e quando ele faz sorriso, a asa nasal se abre, Interessante também fazer toxina botulínica em asa nasal, tá? Ponta de nariz, às vezes tem um lado da ponta do nariz maior que o outro, mais elevado, Uma saliência. Então aqui dá para trabalhar com toxina botulínica também para deixar mais proporcional. Lateral de nariz,
Às vezes, um lateral do nariz é maior que a outra. Possivelmente você vai pedir para fazer, né, nariz de ratinho, né? Isso aqui são as linhas Budline, né? A gente trabalha com Botox aqui, porque forma ruga aqui também, tá, gente? Ruga de expressão, certo? Então, também dá para trabalhar com toxina botulínica, né? Nessas regiões aqui, complementando a lateral do nariz, para deixar o nariz na lateral um pouco mais fino, se for uma disfunção muscular, tá, gente? Se for uma coisa natural, é o osso mesmo do paciente que é mais largo, né? Se você pensar aqui e o dorso é largo do paciente, é ósseo mesmo, né? Não tiver tanta expressão, você verificar que esse músculo que faz a inserção aqui em cima, tá? Que é o elevador do lábio superior, tá, gente? Não tiver relação, tá, gente? Ou se tiver relação, aí você vai fazer a adequação necessária para o tratamento, tá, gente? Se é ósseo, você identificou que é ósseo, né? Não tem o que fazer. Aí seria o caso de uma cirurgia, tá, gente? Que é o quarto tratamento, tá, gente? Estamos falando sobre o primeiro tratamento, que é a toxina botulínica. Então, disfunções musculares trata com toxina botulínica. Tá, Sidney, mas se não tem nenhum tipo de disfunção muscular, qual é o tratamento que você pode estar utilizando? Não tem disfunção muscular? A próxima etapa é bioplastia, o preenchimento com ácido hialurônico. Trabalhamos o dorso do nariz para deixar ele mais alinhado ao dorso. Ah, o paciente é muito largo, o nariz. Okay, o osso é muito largo, né? Que no caso não é uma musculatura que está fazendo uma projeção lateral. Posso afinar mais o nariz do paciente? Sim, eu posso afinar elevando o centro do nariz, o dorso central do nariz, tá, gente? Só uma linha central de preenchedor aqui, e o preenchedor abaixo do subcutâneo, ele vai fazer um clareamento dessa região, enquanto tu olhar para o paciente, vai enxergar que o paciente está com o nariz visualmente mais fino, que é um efeito visual, entende? E realmente o paciente vai estar com o nariz mais elevado nessa região, vai estar mais fininho, entende? Então, também a gente consegue melhorar, mascarar essa parte óssea do paciente, que é essa disfunção de ser muito largo o nariz, tá, gente? Certo? Ah, Cid, mas se o nariz é torto para um lado, né? Possibilidade, né? Número 3, colocar fio, né? O fio a gente pode colocar aqui para tentar tracionar e deixar ele um pouco mais alinhado à linha média, tá? Então, podemos trabalhar também com fio de sustentação aqui no nariz, fazendo 2 fios aqui, tá bom? Geralmente vai 2 fios. Ah, mas quais são os fios que podem ser usados aqui? Os fios com garra, vários tipos de fios, tá? Você pode usar um fio double needle, pode usar um fio italiano, pode usar fio de nylon, né? São os mais utilizados nessa região, tá bom, gente? Então, claro, você vai ter um critério de oferecimento para o paciente tem sua liberdade também de saber que existem esses procedimentos, né? Depois que eu estou gravando vários vídeos aí, tanto para os pacientes entenderem melhor quais são os procedimentos mais indicados, né? Para que o profissional que vai fazer a avaliação faça uma avaliação adequada, que o paciente também tenha um entendimento de que existem essas outras técnicas, né? Que nós especialistas temos que estar preparados para oferecer todos os tipos de tratamentos para o paciente e eles ter a sua autonomia de escolher qual realizar, tá bom, gente? Claro, né? Sempre junto com o parecer técnico. Se o parecer técnico diz, olha só, você tem uma hipertrofia, né, com a clínica, você tem uma hipertrofia, estou mostrando evidências que você tem uma hipertrofia. Então, tratamento escolhe toxina botulínica, mas você também tem uma falta de volume nessa região, precisa de uma bioplastia nessa região. Você vai estar fazendo um preenchimento em base nasal. A gente que entra nessa angulação aqui. A agulha vai encostar no periósteo do septo nasal e fazer o preenchimento com segurança. Certo? Também, se necessitar, fazer retroinjeção de base nasal à ponta do nariz. Ah, mas a ponta do nariz também minha ponta do nariz é pequena. Posso preencher? Sim, você pode também fazer uma volumização entre as duas cartilagens alares. Cartilagens alares do nariz, tá, gente? Tem uma depressãozinha aqui no centro entre elas que você pode estar preenchendo com segurança. Você não pode preencher em região que está a cartilagem, porque o tecido é aderido a essa cartilagem.
e não vai preencher, você vai ter uma pressão, vai pressionar vasos, né? Então, com segurança se faz a bioplastia nasal. Tá bom, gente? Isso é um pouquinho de uma renomodelação que a gente pode trabalhar, tá? Certo? Preencher dorso nasal, removendo as irregularidades, né? E melhorando ponta de nariz e melhorando empinamento de nariz. Tá bom? Assim trabalhamos com procedimentos minimamente invasivos, tá? Sendo o quarto tratamento os fios, né? Toxina botulínica para disfunções musculares, bioplastia com ácido hialurônico nessa região, tá, gente? Não fica indicado outros implantes, tá? Porque eles são irreversíveis. Os implantes bioestimuladores, como Elancei, hidroxiapatita, não fica indicado essa região, tá, gente? Porque são implantes não tão sólidos, podem migrar para o lateral do nariz. Então, nessa região tem que ser também um ácido hialurônico de alta reticulação para que ele faça a sustentação e projeção desse tecido em cima do osso nasal, tá? Certo? Então, preenchedores de baixa reticulação não são utilizados aqui. Tá? Tem que ser um preenchedor de alta densidade para dar sustentação dessa região e que seja reversível, também é mais interessante, tá? Existem outros tipos de fios também que dá para fazer fechamento de ponta nasal. Tá? A gente diminui a ponta do nariz, fechada da ponta do nariz, só que também tem que fazer a avaliação, né? Se é uma hipertrofia muscular, por que eu vou colocar um fio se é uma hipertrofia muscular? Desnecessário, entende? Além de ser um procedimento sujeito a intercorrências dessa ponta nasal fazer, por causa que tem cartilagens aqui, tá, gente? Às vezes pode se tornar desnecessário. Também asa nasal. Se eu vejo que tem uma hipertrofia, o músculo está super espesso, eu posso trabalhar com toxina botulínica atuando na parte muscular e não com fio para fechar a asa nasal, entende? Que é muito mais chance de complicação, uma infecção no canto da asa nasal, tá? De não cicatrizar direito, tá bom? Então, ou formar um queloide nessa região, tá, gente? Isso são os tratamentos que eu tô falando aqui de minimamente invasivos. Agora, gente, eu vou falar sobre o quarto tratamento. Qual é o quarto tratamento, gente? A cirurgia, né? A cirurgia plástica de nariz. Pode ser feita a cirurgia plástica de nariz, né, na literatura, né, com cirurgião plástico, tanto céu aberto, né, quanto fechada. Tá? Qual que é mais indicada? Depende do paciente, tá? Se o paciente tem uma disfunção muito exacerbada, precisa fazer desvio de septo, né, tem que fazer uma cirurgia aberta, feita uma incisura na base nasal, ergue o tabique nasal, certo, gente? E aí é feito, o septo nasal é elevado e é feita entrada com lixas, né? Ou fazer quebras do osso, tá? Se for necessário, tá? Na cirurgia fechada, é feita uma incisão interna na mucosa e entra-se com lixas que vão estar atuando na região, geralmente de dorso nasal, tá? Geralmente é para lixamento, essa região aqui é muito utilizada. Tá, gente, para pequenas correções, tá? Também pode ser feito a lectomia, que é a diminuição da asa nasal, tá, gente? Só que tem que cuidar a proporcionalidade, né, para as duas asas ficar simétricas. Também não adianta sair cortando, fazendo cirurgia de lectomia, sem avaliar se é uma hipertrofia muscular ou não. Já vi muitas cirurgias de fazerem e tu vê que era uma hipertrofia muscular, que primeiro seria interessante trabalhar com toxina botulínica, para dar uma melhorada, né? Talvez só isso, esse mini liftingzinho com toxina botulínica já dá uma melhorada. O paciente talvez não seja necessário fazer intervenção cirúrgica, né, gente? Que às vezes pode não ficar 100% e vai ficar uma cicatriz aqui, né? Na lateral do nariz, nas duas laterais do nariz, né? Cicatrizes. Pelo fato das incisões para fazer o corte de junção do tecido. Tá bom, gente? Então, espero que tenha contribuído aí para o conhecimento da queda de ponta de nariz. Espero que todos tenham gostado. Gostou? Dá o like, tá? Siga nossa página no Instagram, @Instituto. E é um prazer, tá? Deixe seu comentário, qualquer dúvida sobre o procedimento de nariz. Tá bom, gente? Forte abraço e até o próximo vídeo. Lembrando, né, que o próximo vídeo vamos falar sobre lábio, tá, gente?
Pitose de lábio, lábio excedente, tá bom, gente? O lábio desceu, ficou maior. Por quê? O que aconteceu e quais são os tratamentos? Tá bom, gente? Um abraço, até o próximo vídeo.